Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz e eu quero fazer com você um esboço de pregação com o tema Como lidar com pessoas difíceis. O texto base se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 2, que diz assim a palavra de Deus: Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nossa introdução nos ensina que todos nós temos diferenças. Cada um de nós foi criado numa cultura diferente. No momento da sua vida, estamos passando situações diferentes. Uns estão com alegria, outros estão de luto, outros estão vivendo um momento de angústia na sua alma. E o segundo ponto, que as diferenças nos completam. Ninguém é igual ao outro e cada um tem as suas fraquezas. E a fraqueza de um pode ser aperfeiçoada com a força do outro, com aquilo que o outro tem de melhor para oferecer. Por isso, nessa introdução, nós podemos citar Romanos 8, 28, que diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, todas as situações, até mesmo o convívio com pessoas difíceis, tem algo de bom da parte de Deus para nossas vidas, porque nós assim podemos ser aperfeiçoados, nós podemos melhorar o nosso caráter. Então, tudo aquilo que acontece conosco tem a permissão de Deus. E através deste estudo, deste esboço de pregação, nós podemos então aprender a conviver com pessoas difíceis. Em primeiro lugar, nós não podemos agir como o mundo age. O mundo tem uma maneira de tratar com pessoas difíceis. O cristão precisa seguir o exemplo de Cristo, precisa seguir a maneira que a palavra de Deus nos instrui. Por isso, em primeiro lugar, a posição do mundo é abandonar as pessoas difíceis, é evitar o convívio, é evitar o relacionamento. Porém, a do cristão deve ser amar. Todas as vezes que Jesus encontrou uma pessoa difícil, ele não desprezou, ele não deixou ela ficar longe. Pelo contrário, Jesus acolheu e amou. O caráter do cristão, o posicionamento do cristão deve ser tratar com essas pessoas que são difíceis, trazer para perto de si e mostrar o amor de Cristo que há em nossos corações. Em segundo lugar, é necessário ter maturidade para aproximar de quem o mundo rejeita. Se o mundo tem rejeitado, é porque algo que o mundo encontrou nessa pessoa está ferindo, está machucando, está trazendo certo desprezo. E nós, como cristãos, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós não podemos deixar de lado aquele que em Jesus também morreu em seu favor. Então, a postura do cristão não pode ser como o mundo. Se o mundo rejeita pessoas difíceis, o cristão precisa aproximar, precisa amar, precisa revelar o amor e a misericórdia de Jesus para esta vida. Em segundo lugar, nós devemos ser compreensíveis. Primeiro, nós não sabemos o que levou a pessoa a estar na situação que ela se encontra. Tem muitas pessoas feridas, tem muitas pessoas decepcionadas, frustradas com seus relacionamentos, com a sua vida profissional, até mesmo com líderes da igreja. Muitas pessoas, a maneira delas se protegerem é ferindo outros. E nós precisamos ser compreensíveis, olhar com um olhar de misericórdia, olhar com amor, para não tomar as mesmas atitudes que o mundo toma. Segundo, devemos crer que da mesma maneira que um dia nós fomos transformados, Jesus também a transformará. Nós precisamos entender que Jesus, ele tem um poder transformador. Jesus, ele muda o caráter, ele muda as emoções das pessoas, ele muda as motivações mais íntimas daqueles que se encontram com ele. Então, da mesma forma que um dia nós somos tratados, Jesus também pode transformar outras pessoas. Da mesma forma que nós vemos a dificuldade de se aproximar de certas pessoas, um dia as pessoas também tiveram e ainda têm dificuldades de se aproximar de nós.
nós também somos ruins em algumas situações, em algumas áreas da nossa vida. Todos nós estamos passando por um processo de transformação. Por isso, o cristão precisa ser compreensível. O cristão precisa, de todas as maneiras, tentar entender e ajudar essa pessoa na sua dificuldade, no seu momento de tristeza, de angústia e de muitas vezes ferir com palavras ou atitudes as pessoas que estão à sua volta. E aqui um ponto importante: compreender a situação que a pessoa está vivendo não é aceitar tudo, mas é olhar com um olhar de misericórdia, de graça, com amor. Não significa que nós vamos aceitar as atitudes dela. Não significa que nós vamos aceitar as pessoas nos ferindo, falando tudo o que elas querem, sem se importar com as nossas emoções, sem se importar com a nossa vida, sem se importar com as consequências que as atitudes dela irão causar na nossa vida. Não é isto. Mas o cristão, ele precisa olhar com misericórdia. Quando Jesus estava crucificado, ali já rejeitado pelos seus, sofrendo as angústias da morte, Jesus olhou para o Pai, ergueu a sua voz e disse: Pai, perdoa-lhes. A atitude do cristão precisa ser uma atitude de perdão, mas só consegue perdoar quando nós temos o terceiro ponto, nosso terceiro lugar: controlar as nossas emoções. Não haja com conceitos pré-formados. Não haja por aquilo que você ouviu de outras pessoas. Não haja de maneira que você ouviu ou soube de experiências traumáticas que outras pessoas já teve. Irmãos, entenda algo. Se Jesus voltasse para trás, no momento que ele fosse ferido, cuspido, rejeitado, ele não conseguiria trazer salvação para os pecadores. Nós, como cristãos, quando lidamos com pessoas difíceis, precisamos controlar as nossas emoções. Precisamos aprender a lidar que muitas vezes nós seremos feridos, nós seremos rejeitados, nós seremos muitas vezes caluniados por aqueles que nós estamos tentando compreender. Muitas vezes até mesmo vai haver traições, mas entenda algo: o posicionamento cristão, ele precisa ser maduro, ele precisa ter as suas emoções controladas. E o segundo ponto que nós precisamos compreender neste esboço de pregação é: como Jesus agiria com esta pessoa? Será que Jesus iria agir da mesma forma que ela age? Será que Jesus queria vingar quando as pessoas o rejeitaram? Será que Jesus aceitaria e amaria aqueles que havia o traído? Então entenda algo: controle as suas emoções como Cristo. Cristo é o nosso exemplo perfeito. Cristo é a nossa base de como o cristão precisa agir diante das pessoas difíceis. E para isso é necessário domínio próprio, amor, paz em nosso coração e alegria do Espírito Santo. É o conjunto do fruto do Espírito Santo sendo manifestado através da nossa vida. É apenas desta forma que nós iremos aprender a lidar com as pessoas difíceis. E a conclusão do nosso esboço de pregação é: ame como Jesus ame, acolha como Jesus acolhe essas pessoas, abrace como Jesus abraça essas pessoas, pois só assim nós cumpriremos os maiores mandamentos, que é: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo, que são essas pessoas difíceis de lidar, como a ti mesmo. Da mesma forma que você se ama, ame também as pessoas difíceis. E se Deus tem te falado com o teu coração, através dessa palavra, através desse esboço de pregação, se inscreva em nosso canal. Nós temos novos vídeos todos os dias para abençoar a tua vida e o teu ministério. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo.